Vamos ao texto sagrado. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós temos por tradição falarmos sobre família em maio. Normalmente temos série de mensagens sobre família em maio. Nesse domingo, hoje, nós vamos falar sobre famílias protegidas. É um tema voltado para a família. E para falarmos sobre esse tema, quero convidar você a lermos juntos 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler dos versos de 1 a 5. Diz assim a Bíblia: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Abaixo de Jesus, Davi foi um dos maiores homens de toda a narrativa bíblica. Se você não é familiarizado com a história do rei Davi, você pode conhecê-la. Ela está descrita nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Davi juntava habilidades diferenciadas. E ao mesmo tempo ele era carregado de profunda devoção a Deus. Davi foi um guerreiro temido. Ele era um soldado de alto desempenho. Mas também Davi foi um dos mais nobres e mais articuladores políticos de sua época. Davi, ele conduziu a nação politicamente a um lugar de sucesso, de segurança. Além de soldado, além de bom político, Davi também foi um poeta, Davi foi um escritor, Davi foi um músico, Davi foi um profeta. Davi, de pastor de ovelhas, se tornou o mais rei de Israel. Davi foi capaz de reunir e de liderar um povo, um numeroso povo, um problemático povo, em unidade. Davi teve a habilidade, como poucos, de mesmo em ambientes conflituosos, em períodos difíceis, conduzir uma nação à prosperidade. Com sua liderança, Davi conduziu a nação a um estado de obediência e de fidelidade a Deus. Quando lemos a história de Davi na Bíblia Sagrada, encontramos que Davi conduziu o povo a um lugar de prosperidade, a um lugar de crescimento em todos os sentidos. Davi juntou tanta riqueza no seu reinado que ele pôde distribuir entre nações. E teve uma época que Davi disse para o povo: parem de trazer doações, porque não temos mais lugar para comportar tantos bens, tantas riquezas. Todas as nações temiam Israel pela força do reinado de Davi. Porque Davi, além de ser um homem muito habilidoso, era um homem que temia Deus. Ele tinha inúmeras habilidades, mas Davi se destacava mais por ser um homem
segundo o coração de Deus. Há um texto em 1 Samuel 13 que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi conseguiu captar a batida do coração de Deus. Davi foi escolhido para ocupar um lugar de muito privilégio no plano de Deus frente ao seu povo. O evangelista Mateus começa o seu evangelho afirmando: Jesus Cristo. Quando ele passa a apresentar a genealogia de Jesus, ele começa dizendo: Jesus Cristo, o filho de Davi. Olha a importância de Davi. Davi, quando é apresentado, ele sempre é apresentado com reverência, com importância. Um dia Davi recebeu a promessa, através do profeta Natã, de que ele estabeleceria um trono eterno. Isso está em 2 Samuel 7,16. O profeta diz a Davi: a tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti. E o seu trono se estabelecerá para sempre. O reinado de Davi ecoa para além da sua geração, para além da próxima geração, para além das gerações vindouras. O reinado de Davi ecoa hoje. O rei Davi foi, sem dúvida, um gigante e um dos maiores. Ele deixou um exemplo para a humanidade, de forma que ecoa tão fortemente ainda nos dias atuais. Todos os que nasceram depois de Davi encontraram nele um grande exemplo de ser humano. Vamos usar a experiência desse gigante, chamado Davi, para refletirmos um pouco sobre a família. Desejo muito que nessa noite o Espírito Santo fale ao teu coração fortemente sobre a família. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Tem alguma coisa que você tem que confessar ao Senhor agora? Tem alguma fala que você precisa pronunciar agora a Deus? Peça ao Senhor que Ele possa dar a você agora a palavra dEle, de uma forma que a tua vida possa ser tocada profundamente. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir a Ti que o sopro do Senhor possa alcançar o nosso coração. Nós pedimos a Ti que tudo aquilo que possa obstruir a nossa visão espiritual, que possa agora cair por terra, que possamos visualizar as promessas do Senhor, os desígnios do Senhor, o caminho do Senhor. Fale conosco, fale comigo, fale com cada um de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os 10 primeiros capítulos do segundo livro de Samuel nos fala do Davi grande, do Davi forte, do Davi glorioso. Se você ler os 10 primeiros capítulos de 2 Samuel, você vai encontrar um texto falando de um homem fiel, de um homem carregado de piedade. Mas a partir do capítulo 11 de 2 Samuel, você passará a encontrar, depois ao ler, um Davi pequeno, um Davi problemático, de um Davi forte, de um Davi fiel, de um Davi próspero. O texto passa, a partir do 11º capítulo de 2 Samuel, a falar de um Davi fraco, de um Davi infiel e de um Davi pequeno. Cada fase ou cada estado da vida de Davi refletiu diretamente no cenário da sua família. Enquanto Davi estava forte, enquanto Davi estava fiel ao Senhor, enquanto Davi estava temente ao Senhor, a experiência diz que a sua família estava bem. Mas quando Davi passou a se enfraquecer, quando Davi passou a visitar a infidelidade, quando Davi passou a colocar os seus pés na impiedade, na insensibilidade à voz de Deus, quando o seu coração passou a ser descompensado quanto à batida do coração de Deus, Davi passou a levar à sua casa, ou levar para a sua casa, o pecado e todos os efeitos destruidores que ele promove.
O texto bíblico que lemos fala-nos da experiência em que Davi estava, embora num excelente momento, ele acessou um terrível período de sua vida. O texto fala de um pecado sério de Davi. E a partir desse momento que Davi se envereda para este lugar, diz a Bíblia que a sua família passou a se desequilibrar. O seu lar, que não amargava conflitos, degradação, passou a ser visitado pela escuridão. O Davi dos 10 primeiros capítulos de 2 Samuel desfrutava de uma família segura e próspera. Já o Davi, descrito a partir do 11º capítulo de 2 Samuel, é um Davi que se perdeu e passou a flertar com uma zona de perigo. E isso foi terrível para ele e para sua casa. A história diz que Davi migrou-se de uma postura de temor e obediência para um vergonhoso adultério. Davi adulterou com a mulher de um de seus principais soldados, chamado Urias. Quando Davi se perdeu, a sua família se perdeu e passou a viver uma realidade desastrosa. Não há tempo aqui para pontuarmos muitas coisas que revelam esses prejuízos que a família de Davi passou a ter. Mas olha, só para você ter uma ideia, quando começamos a ler a Bíblia, nós descobrimos que a partir desse momento em que Davi se perdeu, ele começou a amargar situações terríveis. Por exemplo, a perda do seu primeiro filho. Davi perdeu seu filho ainda com poucos anos de vida. O seu primogênito, por exemplo, chamado Amon, seu primogênito, ele foi capaz de estuprar a sua irmã, Tamar. Esse mesmo filho estuprador, segundo o texto, foi morto a mando de outro filho de Davi. Olha a confusão. Absalão mandou matar Amon. Engraçado que não foi apenas Adão que teve essa experiência de um filho matar o outro, como a experiência de Caim e Abel. Davi também amargou isso. Salomão, um filho muito conhecido de Davi, que inclusive herdou o seu reino depois, teve sérios problemas. Salomão foi um homem descontrolado, por exemplo, no quesito mulheres. Ele era um mulherengo. Embora ele tenha herdado o trono de Israel, ficou claro a sua dificuldade com esse tema, de dominar-se quanto à prática sexual. Em 1 Reis capítulo 11, o texto diz que Salomão teve 700 mulheres. E como se não bastasse ele ter 700 mulheres, na condição que ele tinha de rei, ele agregou mais 300 concubinas. Mulheres que não eram esposas oficialmente, mas viviam uma vida íntima. Meu Deus, a família de Davi passou a viver uma profunda ruína a partir do momento em que ele se perdeu diante de Deus. Davi tinha tudo em suas mãos. Mas ele conseguiu acessar esse lugar de destruição e esse lugar terrível com a sua família. Embora sendo um homem excepcional, Davi perdeu o controle de sua vida e, por conseguinte, ele perdeu o controle da sua família, deixando um lastro de destruição em sua descendência. A partir dessa experiência, eu quero deixar apenas 2 afirmações para você nessa noite, para que você nunca mais se esqueça da importância de constituirmos famílias protegidas. Vocês estão prontos? Sim, então comece a anotar. A primeira afirmação que eu quero deixar a partir dessa experiência. As mudanças mais significativas da sua vida, elas ocorrem dentro da sua casa. O texto que lemos no versículo 1 de 2 Samuel 11, diz que
No começo do ano, os reis costumavam ir às guerras. Mas nesse ano, especificamente, Davi resolveu não ir à guerra. Ficou em casa, ficou em Jerusalém. Dentro de sua casa, diz o texto, versículo 2, certa tarde, abre aspas, Davi levantou-se de sua cama e foi caminhar pelo terraço do palácio. Do terraço reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Aonde tudo começou? No terraço de sua casa. Dentro de sua casa. Depois que Davi viu uma bela mulher se banhando, diz o texto, ele pediu aos seus servos informações sobre ela. Depois que descobriu quem era, mesmo sabendo que era a mulher de um dos seus mais importantes soldados, Davi pediu para trazer essa mulher, a fim de ter com ela relações sexuais. E após conceber esse ato, diz o texto que ela engravidou. De dentro de sua casa, Davi tomou uma decisão que afetaria negativamente para sempre a sua história e a história da sua família. Um dos homens mais importantes da história do povo de Deus viveu um período de profundo sofrimento, de profunda destruição por causa de uma decisão errada que ele tomou dentro de sua casa. O botão que acionou a transição de Davi, de uma vida abundante, maravilhosa em Deus, para uma vida difícil e cheia de problemas, estava dentro de sua própria casa. Meus irmãos, as mudanças de maior impacto em nossa vida, elas acontecem dentro da nossa própria casa. Grave uma coisa. Os maiores perigos da nossa vida não estão nas coisas que podemos acessar fora de casa, mas nas coisas que acessamos dentro de casa. O movimento, seja para a vida ou seja para a morte, sempre se inicia a partir do nosso ambiente doméstico. Os lixos da destruição chegam dentro da nossa casa quando deixamos de fazer as coisas que nós deveríamos fazer dentro de casa. O casamento, ele é destruído com o amante, com a amante que está fora de casa, quando o cuidado, quando o carinho, quando o tempo de qualidade, quando a qualificação no sexo, quando a devoção entre o casal passa a não existir mais dentro de casa. A destruição lá fora é um extrato daquilo que se destruiu dentro de casa, ou daquilo que não foi construído dentro de casa. A coisa não começa de fora para dentro, mas ela é centrífuga, ela começa de dentro para fora. O filho se perde no engano, nas bebidas, na depravação sexual, na drogatização, no crime, na corrupção, quando ele passa a não viver dentro de casa as coisas que ele precisaria viver. Ou seja, a destruição do ser humano não acontece fora de casa, mas sempre dentro. Ou ela é acionada a partir das decisões ou das não decisões dentro de casa. As decisões que você toma hoje dentro da sua casa determinarão o futuro da sua família. Determinarão se sua família será protegida ou não. Quais são as brechas que eventualmente nós temos dado dentro da nossa casa? Quais são as decisões necessárias que nós precisamos ter dentro de casa? Meus irmãos, vamos voltar os nossos olhos para dentro de casa. A conversa é sobre família. Deixa-me dizer uma coisa bem importante. A sua decisão aqui no templo
ela precisa ser homologada dentro da sua casa. Aquilo que você decide aqui precisa ser oficializado dentro da sua casa. Não adianta eu dizer aqui que oro, não adianta eu orar aqui, não adianta essas paredes desse templo ouvirem o meu louvor, ouvirem a minha intercessão, enquanto as paredes da minha casa não escutam, nunca escutam o meu louvor, a minha intercessão. Não adianta levantarmos as mãos aqui e não levantarmos as mãos em casa. Não adianta dizermos que nós nos amamos aqui se não conseguimos dizer dentro da nossa casa que amamos a nossa família. Não adianta dizer aqui no templo que nós vamos parar de mentir se lá dentro de casa nós continuamos mentindo. Não adianta dizermos aqui no templo que vamos buscar mais a presença de Deus, que nós temos sede de Deus, se dentro da nossa casa Deus não é desejado por nosso coração, não temos ações disciplinadas para buscarmos ao Senhor. Não adianta falarmos aqui dentro que vamos viver os propósitos de Deus, se amanhã pela manhã os propósitos de Deus não são centralizados em nosso coração. Não adianta falarmos que queremos servir ao Senhor com toda a nossa alma e com toda a nossa vida, se dentro da nossa casa nós não conseguimos fazer a nossa devocional familiar, orar com os nossos pais, orar com o nosso cônjuge, orar com os nossos filhos, orar com os nossos irmãos. Não adianta abrirmos a Bíblia aqui, se dentro de casa nós não gostamos de abrir a Bíblia. Há pessoas que saem de uma reunião como essa, decididas a buscar algo novo no Senhor. Mas quando chegam em casa, parece que o portão da casa tem um sensor que tira toda a vontade. Saem daqui transbordantes. Essa semana eu vou buscar mais ao Senhor. Essa semana eu vou cuidar melhor da minha família. Satanás não vai ter espaço contra ou dentro da minha família. Eu vou proteger a minha família. Eu vou melhorar o meu tempo a sós com Deus. Eu vou mandar áudio de oração orando por alguém. Eu vou mandar minha devocional todos os dias. Não vou fazer minha devocional só 11h45 da noite, às coxas, mas vou fazer pela manhã com qualidade ou à tarde com qualidade. Eu vou melhorar a minha vida com Deus. E a gente sai daqui decidido, mas parece que há um pressentimento, às vezes, de que quando passamos do portão de casa, aquela máquina poderosa, feita na manutenção do inferno, parece que dilui o nosso temor. E a gente entra em casa desnutrido, em estado de inanição, embora a impressão que temos é que a gente sai do templo forte, decidido, mas parece que lá se transforma tudo. É cada grito que a gente dá dentro de casa. É cada silêncio aterrorizante dentro de casa. Uma palavra que às vezes precisamos dizer. Um abraço que precisamos dar. Um tempo a sós com alguém que amamos, mas é o jeitão da madeira, é um jeitão horrível da madeira, que às vezes temos. De não conseguir abraçar os nossos, acolher os nossos, orar pelos nossos. Eu queria que você pensasse, vamos melhorar nossa performance dentro de casa? Será que a gente consegue dar um pouquinho mais? Dar um fôlego maior, nos esforçarmos um pouco mais para sermos melhores dentro de casa. E não adianta achar que a nossa família sabe das coisas que nós sentimos, porque não é sobre saber, é sobre ouvir, é sobre expressar, ou é sobre receber a expressão. Não adianta levantarmos as mãos aqui se as abaixamos em casa. Não adianta nos emocionarmos aqui se em casa o nosso coração parece uma pedra. Não adianta orarmos aqui por nossa família se lá em casa nós não conseguimos orar com a família. Não adianta buscarmos a palavra aqui se lá em casa ela nunca é proferida por nós. Não adianta falarmos palavras bonitas e doces aqui se lá em casa as palavras são feias e amargas. Não adianta abraçarmos aqui se lá em casa a gente só se empurra. O segredo do sucesso ou o segredo do fracasso passa pelas decisões que a gente toma dentro de casa. Dentro de casa. Amém, queridos?
Segunda coisa, para terminarmos. Eu poderia terminar por aqui. Mas vamos concluir aqui a segunda questão. Além de valorizarmos o nosso ambiente interno de casa e entendermos que as mudanças mais significativas elas ocorrem dentro de casa. A segunda coisa é que em tempo de guerra a gente não pode descansar. No versículo 2 diz que em certa tarde Davi se levantou da cama e foi para o seu descanso. Ou melhor, depois de ficar um tempo na cama para o seu descanso, ele se levantou e foi para o terraço do palácio. No dia que Davi tinha em sua agenda uma tarde de trabalho, Davi resolveu ter uma tarde dormindo em casa. Homens estavam trabalhando na frente de batalha, incansavelmente, para manter a paz da nação de Israel. Tinha alguns perdendo a vida. Mas o texto diz que mesmo diante disso, Davi, o grande responsável pela nação, pelo exército de Israel, estava em casa dormindo à tarde. Foi o que o texto disse. Você, eu, nós, somos os grandes responsáveis por nossa casa. A sua família está em guerra e nós somos os responsáveis por ela. A nossa família está em guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Já viu esse texto? Efésios capítulo 6, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, diz os versículos 11 e 12 de Efésios 6. O fato é que a nossa família está sob forte ameaça. Basta olharmos um pouco à nossa volta, que encontraremos as mais desastrosas realidades familiares. A degradação tem chegado a níveis estarrecedores. A nossa família está em guerra. Meus irmãos, a nossa família está em guerra. E em tempo de guerra não dá para cochilar. O que você vai fazer com a responsabilidade que recai sobre você quanto à sua família? E não importa se você é homem ou mulher. Deus lhe atribui responsabilidade sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos. Em nome de Jesus, como igreja, Deus nos levanta no meio da nossa família e nos atribui responsabilidade. Nós não podemos ir dormir à tarde enquanto a nossa família está em ameaça. Nós temos que lutar, nós precisamos guerrear, nós precisamos ir para essa labuta. Em nome de Jesus, espiritualmente, nós não temos tempo para dormir. Em tempo de guerra não se pode descansar. Essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Essa palavra é de Deus para você. Essa palavra é de Deus para mim. Precisamos cuidar melhor da nossa família. Precisamos cuidar melhor da nossa família. Jamais julgue a sua família em estado extremo de segurança. Não importa se você vive um ótimo momento em sua família. Louvado seja Deus se você vive um ótimo momento em sua família. Mas olha, Davi também vivia um ótimo momento com a sua família. Davi estava na crista da onda. Davi estava no melhor momento. Davi estava no ponto mais alto de sua experiência. Enquanto ser humano, enquanto rei, enquanto um pai de família. Você pode estar no melhor momento da sua família. Mas reconheça, há uma milícia espiritual querendo destruir a sua família. Há soldados malignos tentando entrar em seu lar por alguma brecha. Eles tentaram roubar você ontem, estão tentando roubar você hoje, e eles vão tentar roubar você amanhã. Segundo o texto,
Satanás e sua corja vêm para roubar, matar e destruir. Você pode até ignorar a guerra espiritual que está no contexto da sua família, mas você nunca poderá fugir das consequências do sofrimento que a sua derrota espiritual vai lhe causar sobre você e sua família. Em tempo de guerra, nós não podemos cochilar. Meus irmãos, nós precisamos proteger melhor nossas famílias. E para isso, primeira coisa, nós precisamos ter as ações necessárias, elaboradas e executadas dentro da nossa família. Nós precisamos ser mais sérios dentro de casa e fazermos aquilo que nós precisamos fazer. As mais significativas mudanças da sua vida, tanto para o mal quanto para o bem, elas começam dentro de casa. A família, ela não fale, ela não se perde, ela não se destrói fora de casa. Fora de casa são os efeitos, mas o início da destruição acontece dentro de casa, com as coisas que nós fazemos, ou com as coisas que nós não fazemos. Como igreja, nós precisamos ter esse compromisso diante de Deus e diante de nós mesmos, de edificarmos melhor a nossa família. Precisamos edificar melhor a nossa família. Pai, você precisa abrir a sua boca dentro de casa, todos os dias, dizendo o quanto que você ama os seus filhos, dizendo o quanto que eles são valiosos para você. Se os seus filhos não estão mais na sua casa, envie uma mensagem para eles, recorrentemente. Olha, quero que o filho saiba o quanto que o pai ama você. Mãe, você precisa fazer as coisas necessárias. Satanás não deseja que você pegue nas mãos dos seus filhos e ore com eles ao sair para a escola, ao chegar da escola, ao sair para brincar, ao dormir, ao levantar. Satanás não quer que você faça isso. Então, se você tem certeza disso, então faça aquilo que ele não quer. Ore com seus filhos. Não é a cheirosa que vai destruir o seu casamento, minha irmã. É as dificuldades que você tem de cuidar bem do seu esposo, de falar o quanto ele é lindo, de falar o quanto que você é feliz ao lado dele, de cuidar da sua vida com ele, de tirar um tempo de qualidade com ele. A mulher que Satanás vai colocar no caminho do seu esposo, ela só terá força e validez se você não cumprir bem aquilo que Deus designa que você cumpra dentro da sua casa. A derrota não é externa, a derrota é interna. Primeiro a gente perde a nossa família, primeiro a gente se perde dentro de casa, aí depois os lixos do mundo, o filho perdido, o filho alcoólatra, que dorme na sarjeta, na viela, na rua, embriagado, sujo, o filho perdido na parte externa, passou a ser perdido dentro de casa, quando o pai e a mãe não beijavam, não passeava com ele, não pegava a Bíblia e tinha um tempo diário de devocional com ele, não presenteava. É dentro de casa que as coisas acontecem. Nós não podemos aceitar o silêncio nos momentos em que precisamos nos pronunciar dentro de casa. E olha, se você tem dificuldade de falar, o milagre só vai ser maior. Fale. Ensaie antes. Abrace mais os seus pais. Dê aos seus pais um restante de vida mergulhado na honra, no amor. Se você não é casado ainda, dentro de casa, comece a cuidar do teu coração, comece a viver ali santidade, comece a viver propósito, intercessão, porque de fora Deus apresentará alguém para você, mas Deus vai dar alguém para você externamente à medida que você vive uma vida de temor a Deus dentro da sua casa. Comece em casa,
a buscar ao Senhor, a se preparar para isso. Se você já tem um relacionamento conjugal, em nome de Jesus, gente, vamos melhorar os nossos casamentos. Não é sobre o nosso conforto, não é sobre aquilo que eu tenho facilidade de fazer, é sobre aquilo que eu preciso fazer. Para Davi, o mais confortável naquela tarde foi ficar em casa e ver a vistosa mulher do vizinho tomando banho. Para ele foi a coisa mais confortável que tinha. E no confortável, ele acionou uma fase de destruição para a sua vida e para a sua família. Então, se você tem um desconforto para fazer algumas coisas que Jesus quer que você faça, supere o desconforto e faça. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje, dentro da sua casa? Você pode fechar os teus olhos agora? Eu quero que nós vamos orar agora, eu quero que você pense comigo, quais são as decisões que você precisa tomar dentro da sua casa nesses dias? Pense comigo, se apenas as palavras que você fala dentro da sua casa fossem válidas para a proteção da sua família, o que a sua família estaria ouvindo agora? Se apenas o seu comportamento dentro de casa fosse válido para o fortalecimento da sua família, ela estaria fortalecida agora? Pense comigo, se o seu comportamento dentro de casa fosse o exclusivo balizador da sua família, protetor da sua família, como a sua família estaria hoje? Se apenas a sua oração feita dentro de casa fosse respondida, que resposta que você teria de Deus? Se apenas a adoração que você oferece a Deus dentro da sua casa fosse recebida, que adoração Deus estaria recebendo de você? Eu desejo que o Espírito Santo, a partir da sua palavra, fale ao meu, fale ao seu, fale ao nosso coração, da responsabilidade que nós temos de proteger melhor a nossa família, a partir das decisões que nós tomamos dentro de casa. É dentro de casa que a coisa acontece, é dentro de casa que a coisa é homologada, é ratificada, é oficializada, é estabelecida, é executada, é dentro das quatro paredes da nossa casa, é intrafamiliarmente que nós vivemos o caminho de vida, de crescimento, de saúde, de proteção, de abundância. Mas também é dentro de casa que nós contraímos um vírus maligno que vai colocar a nossa família num lugar de sofrimento, de dor, de morte. É dentro de casa que nós precisamos agir. Queridos irmãos, eu oro agora para que nós, como homens, passemos a agir dentro de casa. É dentro de casa que nós temos que ser fortes. É dentro de casa que nós temos que ser proféticos, intercessores, ministros, boca de Deus. É dentro de casa que nós precisamos mostrar devoção a Deus, intimidade com o Senhor. É dentro de casa que nós precisamos levantar a nossa voz em adoração ao Senhor. É dentro de casa que nós precisamos revelar a nossa autêntica fé. É dentro de casa. E ali é mais difícil mesmo, porque é ali que determina a nossa família. Não importa a configuração da sua família, Deus é capaz de mover uma restauração sobre ela, à medida em que você tomar a sua posição dentro de casa e ministrar a glória de Deus dentro da sua casa, e abraçar mais dentro da sua casa, e beijar mais dentro da sua casa, em se alegrar mais dentro da sua casa. A mesa de refeição da sua casa não pode ser uma mesa para resolução de conflitos administrativos apenas. Preferencialmente, a mesa da nossa casa precisa ser um lugar de celebração à vida, de elogios, de palavras de valorização, um lugar de oração contínua, um lugar aonde nós vamos celebrar a santidade em Deus, profetizar vida, profetizar proteção, profetizar crescimento, profetizar honra, cuidado, amor, afeto.
Em nome de Jesus, nós precisamos aprimorar a nossa vida dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Querida irmã, em nome de Jesus, amanhã, viva a sua melhor versão dentro de casa. Deixe bilhetes aos seus pais, ao seu esposo, aos seus filhos, caso tenha. Querido irmão, em nome de Jesus, seja mais delicado dentro de casa. Pare de reclamar das coisas. Não seja uma fonte negativa. Não seja uma fonte pessimista. Não seja uma fonte de más notícias. Mas vamos transformar a nossa casa num lugar de adoração, num lugar de celebração a Deus. Porque Deus é o nosso refúgio. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. E por isso nós celebramos a vida nele. É tempo de nos posicionarmos melhor dentro de casa. Porque as maiores experiências da vida, tanto boas ou ruins, elas são concebidas dentro da nossa família. Não adianta você vir aqui ao domingo com o coração quebrado, tentando viver uma realidade diferente na sua família, se durante a semana, de segunda a sábado, você está silenciado ali, você está indiferente ali, o seu coração parece um bloco de gelo, você só pensa em ficar nas redes sociais, você só pensa em falar com os amigos, em praticar esporte, mas você não consegue olhar para a sua família e falar assim: agora eu vou amar a minha família, eu vou cuidar da minha família, eu vou edificar a minha família, eu vou ministrar a minha família. Eu não consigo abrir minha boca para falar das coisas de Deus no meio da minha família, e eu tenho expectativa ainda de que a minha família encontrará o Senhor. Oxalá, Deus determinou você para ser um edificador da sua família. Nós precisamos tomar as devidas atitudes dentro de casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E entenda de uma vez por todas, em tempo de guerra nós não podemos descansar. É para ontem. É para ontem. Não passe amanhã o dia todo sem ter um tempo de oração com a sua família. E se alguém da sua família rejeitar a oração, convide e retorne novamente o convite terça-feira, quarta, comece a orar com a sua família. Meus irmãos, a igreja que Deus tem sonhado para nós vai partir da maneira que nós conduzimos o ambiente, as diretrizes, as decisões dentro de casa. É lá que a coisa vai acontecer. É no abraço do pai com o filho, é no abraço do casal apaixonado, é no abraço do filho que honra o pai, é no tempo de oração entre os irmãos. É ali que as coisas passarão a estartar-se, é ali que as coisas passarão a ganhar forma. Ainda no terreno, intraterra, debaixo da terra, no nosso ambiente doméstico, Deus começará a nos ensinar, e chegará o momento em que aquilo que vivemos dentro da nossa casa vai despontar da terra, vai despontar para além da nossa casa e vai transbordar em nossa comunidade, em nossa cidade, nessa região. Mas tem que começar ali dentro da nossa sala, dentro do nosso quarto, dentro da nossa cozinha. Deus não nos chamou para sermos homens emudecidos, silenciados. Deus não nos chamou para sermos uma comunidade de gente religiosa, que vem para o templo viver uma experiência semanal, mas que não consegue viver uma vida autêntica com Deus dentro de casa. Deus não nos chamou para isso. Não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos proteger as nossas famílias em nome de Jesus, porque nós vamos nos posicionar seriamente dentro da nossa casa. Nós seremos homens e mulheres consagrados ao Senhor dentro de casa. Nós vamos pronunciar o tempo todo palavras de adoração ao Senhor. Não vai caber dentro de casa músicas profanas, músicas idólatras, músicas sujas, mas nós vamos sempre gerar no meio da nossa família canções de adoração, palavras de adoração, programas, filmes, tudo relacionado à glória de Deus. E vamos equilibrar trabalho com família, vamos equilibrar estudos com família, vamos equilibrar ministério com família, vamos cuidar bem dos nossos em nome de Jesus, porque as maiores decisões da nossa vida, as mais significativas decisões, elas são tomadas dentro da nossa casa, e nenhum lixo maligno,
nenhum cenário de morte, nenhum cenário de separação, nenhum cenário de traição, nenhum cenário de rebeldia, nenhum cenário de choro, nenhum cenário de trevas vai nos atingir, porque a nossa casa será uma casa cheia da presença de Deus, porque nós não vamos brincar dentro de casa de ser crentes, mas nós viveremos uma autêntica entrega, uma vida continuada diante do altar do Senhor, de manhã, de tarde e de noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se o Senhor não vir sobre nós, se o Senhor não nos capacitar para vivermos o amor autêntico ao Senhor, se o Senhor não nos despertar para vivermos dentro da nossa casa uma voz profética, homens e mulheres intercessores, adoradores, fiéis, se o Senhor não nos despertar, nós não teremos forças. Portanto, Senhor, agora nós clamamos a Ti, a começar em mim, Senhor, a começar na minha família, em nome de Jesus, nos desperte. Nós estamos prontos para vivermos a entrega da adoração, a entrega do amor, a entrega da honra, a entrega do tempo de qualidade, a entrega do afeto, a entrega do cuidado, a entrega da intercessão, a entrega da vida unificada em honra e amor. Nós estamos prontos para isso, em nome de Jesus. Nós não aceitamos o cenário de derrota, de morte, de destruição, porque nós vamos cuidar bem das nossas famílias. Que o Senhor te abençoe. Receba isso. E faça brilhar seu rosto em ti, conceda Abra o teu coração. sua graça Receba isso do Senhor. e te dê paz. Você pode ficar em pé. Receba do Senhor. Receba isso. Curando o nosso coração, vai tirando todo o pecado, Senhor, toda resistência em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. Amém. E te dê paz. Vamos cantar. Filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Amém. Até mil Amém, amém. gerações. Aleluia. Tua família Vem sobre nós, Senhor. E teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada
é contigo, é contigo, que as famílias tenham uma visualização de amor. As famílias tenham uma visualização de tempo. Nós não aceitamos a destruição, não aceitamos a morte, nós não aceitamos o choro. Nós vamos cuidar bem das nossas casas, Senhor. Vai despertando cada coração, vai despertando cada coração. Aceitaremos a nossa casa destruída. Nós não aceitamos a nossa casa destruída. Não importa o cenário da tua família hoje. Viva e receba o renovo em sua casa. Deus está nos assistindo e Ele derramará sobre nós. Talvez familiares mais distantes que estão longe do Senhor, eles também serão alcançados. E nós vamos, a partir do nosso secreto, do nosso jeito de cuidar da nossa família, vamos alcançar todos os nossos familiares com a vida que há no Senhor. Você recebe isso do Senhor? Você crê nisso em nome de Jesus? Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que vivemos. A Tua palavra, ela continuará a tocar profundamente em nós. E a nossa decisão é de levarmos esse lugar de adoração e rendição a Ti, para as nossas relações familiares. Ó Deus, o portão da nossa casa não vai tirar de nós essa convicção e decisão. Nós vamos entrar daqui a pouco dentro da nossa casa e nós não seremos mais o mesmo. Nós vamos tomar, a partir de agora, a decisão de decidirmos as coisas eternas que o Senhor quer que decidamos dentro da nossa casa. Os maiores impactos da nossa vida passarão a ser as decisões que nós temos dentro da nossa casa. E nós não vamos cochilar em tempo de guerra. Nós vamos lutar por nossa família. Satanás não vai ter a degustação de ver a nossa família sendo atingida, mas ele será envergonhado diante daquilo que nós vamos viver no Senhor, porque nós vamos lutar por nossa família. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito estejam abundantemente derramadas em cada um de nós e em cada uma das nossas famílias, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Amém, amém, amém. Deus seja louvado em sua vida e através de você. Vamos em paz para uma semana maravilhosa que o Senhor já preparou para nós.